Olá, estamos de volta com o nosso programa Cris Abreu. Lembrando a vocês que não se esqueçam, hein? Faça o seu registro no programa, comente, né? E curta. Isso é muito importante. Eu quero vocês comigo, tá bom? E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito, muito querida. Primeiro porque ele salvou minha vida, então não tenho o que falar, né? Segundo que é uma pessoa especial, porque ele trabalha com amor, tudo que ele faz a gente sente que é com carinho e todo mundo elogia. Eu estou aqui com o Dr. Marco Samano. Tudo bom, Dr. Marco? Tudo bem, Cristina. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa. O prazer é meu, mas é meu muito mais que isso. A gente vai falar um pouquinho sobre doenças, tumor de pulmão, porque é a área dele, né? Então vamos falar um pouco sobre tumor de pulmão. Tá bom. Tumor de pulmão é um problema que vem crescendo ao longo dos últimos anos, principalmente ainda no século passado por conta do cigarro. O cigarro está completamente associado ao câncer de pulmão, principalmente a um tipo específico que a gente chama de carcinoma epidermoide. Mas nos últimos anos, provavelmente relacionado à poluição e etc., a gente começa campanha também para detecção de problemas pulmonares. A gente começa a detectar também problemas em quem nunca, jamais colocou um cigarro na boca. Por que acontece? Provavelmente isso está relacionado a alguma... Ou fica do lado de alguém que fuma. Esse fumante, né, esse fumo passivo, né, esse tabagismo passivo, com certeza, porque a gente tem a própria fumaça com os seus agentes, né, agindo no nosso pulmão, e também por uma carga genética que deva ter associada também, alguma predisposição à nossa célula de desenvolver uma célula tumoral em algum momento e a partir daí replicar e levar ao tumor. E como que uma pessoa pode saber que ela tem alguma coisa? Tem alguma coisa que indica que ela não está bem do pulmão? Esse é um grande problema porque o tumor de pulmão ele é extremamente traiçoeiro. Ele não dá sintoma nenhum até quando já está no estágio avançado. Então, quando ele está no estágio inicial, em geral o paciente não vai sentir absolutamente nada. E a detecção nessa fase só vai ser a partir de exames. Se ele não fizer um exame de imagem, tipo uma radiografia de tórax, um raio-x de tórax, ou uma tomografia de tórax, não vai detectar. Então, quer dizer que eu tive muita sorte, né? Porque, você teve muita sorte. Porque, na verdade, eu fui para o hospital achando que era uma gripe. Ou que era, sei lá, alguma coisa de respiração e tal. Aí pediram a tomografia. E foi na tomografia que descobriram, né? Então, assim, é importante fazer os seus exames, né? Todo ano. Sim. Não é isso? Exatamente. Agora, quando chega ao caso de fazer, vamos falar um pouquinho sobre o transplante de pulmão. O transplante de pulmão, ele é indicado para quem tem problema pulmonar, falta de ar, então e não tem nenhuma perspectiva de tratamento e melhora. Então, tem várias doenças que levam ao transplante de pulmão. O câncer não é uma delas. A indicação de transplante por conta de tumor de pulmão é algo muito, muito, muito raro. Mas tem muitas doenças do tipo enfisema pulmonar, do tipo fibrose pulmonar, do tipo fibrose cística, que é uma doença congênita que acomete jovens. Pode fazer? Pode. Sabia. É uma das principais indicações para transplante é o enfisema. O mesmo enfisema do cigarro, o paciente que fuma muito, pode, em algum momento, o paciente ter uma perda total da função do pulmão, então ele não respira, não oxigena, e acabar precisando de um transplante por conta disso, com certeza. E para arrumar essa doação, é difícil? É muito difícil. Felizmente, o país, o Brasil, ele tem uma taxa de doação relativamente alta. É o país que tem o maior programa público de transplantes do mundo. Em números absolutos, perde para os Estados Unidos pelo tamanho dos Estados Unidos, pelo programa que lá existe. Mas do ponto de vista de saúde pública, o Brasil é o que o governo ele subsidia, ele paga financia esse tipo de tratamento.
Então, o Brasil é muito importante nesse aspecto, e a doação já está meio que inserida dentro da mentalidade nossa, né? É preciso aumentar, e há espaço para que isso aconteça. A doação, por mais que ela aconteça, ela sempre é em número menor do que o que realmente se precisa. Para você ter uma ideia, hoje tem mais de 12 mil pessoas esperando um rim para transplante, Mas mais de 500. é isso que eu não entendo, porque, por exemplo, eu sou doadora de órgãos, né? Então, eu acho que o órgão, depois que você morre, não tem valor nenhum, a não ser para outras pessoas, Sim. certo? Uhum. Então, existe essa dificuldade, né? Existe. Existe porque no Brasil a doação ela é consentida. Consentida significa que uma pessoa tem a morte encefálica, que essa é a premissa. Se você não tiver a morte do sistema nervoso central, não acontece esse tipo de doação. Mas uma vez que o diagnóstico é feito de morte encefálica, somente a família ou o responsável legal pode autorizar essa doação. Então não adianta você ter em cartório assinado, falar, eu quero que meus órgãos sejam doados. Se você não tem essa informação passada para os seus entes queridos e para os seus familiares, e naquele momento eles não autorizarem, a doação não vai acontecer. Então é importante essa comunicação para toda pessoa que é doadora de órgãos, é importante que ela comunique e fale para a família. Né? Porque a gente nunca espera, óbvio que a gente nunca espera que algo aconteça com a gente. Mas no momento em que acontecer, se a nossa família não estiver preparada, ela não tiver conhecimento de que essa era a nossa vontade, eles não vão doar, né? Então, a recusa familiar é 50%. Então, de 100 pessoas que têm morte encefálica diagnosticada, 50% a família simplesmente ela recusa, ela não quer que a doação aconteça. Estranho, né? Porque se a pessoa tem que ser o desejo da pessoa, né? Não dos familiares, não né? dos familiares, exatamente. Mas isso não tem outra forma de fazer senão comunicando. A gente precisa comunicar à nossa família, aos nossos responsáveis, né, que esse é o nosso desejo. A gente não vai levar nada. Né? No momento em que aconteça alguma coisa que a gente não quer, não espera, ninguém quer morrer. Mas no momento em que isso acontece, os órgãos, a gente não vai ter utilidade nenhuma, vai né? ter utilidade. Agora, qual a dificuldade maior que o senhor sente na sua profissão? Na minha profissão, os pulmões eles são muito sensíveis e eles estão em contato direto com o ar, né? Então, no momento em que tem um doador, né? Existe um doador, esse doador ele está numa terapia intensiva. E estando numa terapia intensiva, ele está sob ventilação mecânica, aquele tubo, né? Dentro da boca, indo para os pulmões, levando ar para os pulmões. Isso faz com que os pulmões eles se infectem muito rápido. Então, os outros órgãos estão mais protegidos, o coração está mais protegido, o fígado está mais protegido, mas o pulmão não. É o pior? Ele está respirando, exatamente, ele está respirando com o ar ambiente, contaminado. E ele é o primeiro a infeccionar. Então, por isso a gente perde muito mais pulmão do que perde outros órgãos. A gente só usa menos do que 10% dos doadores. Se a doação já é algo difícil, a doação para pulmão ela é mais difícil, porque a gente usa só 10% de todos aqueles pulmões que foram ofertados para nós. E a maioria é porque fuma, né, gente? Aí aproveita e já para de fumar. O cigarro, para quem aí, vai um recado para quem está em casa, né? Cigarro não é bom. Não é bom para quem está perto, para quem fuma, não é bom para quem está do lado, que pode ficar doente também por conta disso. Né? Então, cigarro não é bom. E também não é bom para o bolso, né? Sim. Na política, o que a política no governo poderia fazer para melhorar esse tratamento que a gente tem difícil? O senhor acha que tem condições de fazer alguma coisa? Acho que sim, Cristina, porque a saúde pública ela é difícil na questão de financiamento. Né? O financiamento público da saúde é alguma coisa muito difícil porque é um gasto muito grande e saúde todo ano aumenta. Então, a inflação, os equipamentos eles vêm de fora, então isso tem o custo dólar, né, da medicina. Então, todo ano isso vai aumentar. Então, todo ano vai ter que ter uma verba destinada à saúde. Isso sempre é difícil. Então, qual a melhor forma de fazer, de você ter uma organização? É um gerenciamento, né? Gerenciamento de gastos, de custo. Então, a gente ter uma aplicação em saúde básica,
né? É muito importante. Eu estou falando em transplante, que é a ponta do iceberg de uma coisa absolutamente tecnológica, né? De que traz ganhos indiretos, óbvio, que melhora a saúde de modo geral. Mas a Mas gente tem não que tem essa gastar doação? a doação de dinheiro Para a saúde? para a saúde, ela acontece através da verba do orçamento, né? Então, seja a verba... Mas ela vai para a saúde? Essa é uma pergunta que a É gente não isso que eu consegue... quero saber, porque eu estou falando isso, as pessoas podem até ficar com os políticos, aí vão ficar com raiva minha. Mas acontece o seguinte, uma vez eu encontrei o doutor que fazia transplante de coração, e ele saiu da política exatamente por isso. Exatamente. Porque o dinheiro que ele queria que fosse para a saúde não estava indo para a saúde. Então, é isso, é importante que fique bem claro, né? Que a saúde está precisando mesmo. Então, não é para brincar, não. A saúde é tudo. Eu acho que... O senhor quer falar alguma coisa sobre isso? Pode falar. Então, muito dinheiro deve ter um ralo muito grande também, né? Então, o dinheiro escorre, né? Ele chega, mas em muita parte ele deve ser mal usado, né? Ele deve estar sendo mal utilizado também, né? Então, primeiro, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma saúde básica bem feita, né? Então, essas campanhas de vacinação, elas são boas. Então, da mesma forma que campanhas de vacinação, aplicação de programas de prevenção, né? A prevenção é o melhor dinheiro bem gasto na saúde. Concordo que se a gente usar dinheiro, a gente vai gastar milhões e milhões em fazer procedimentos de alta complexidade. Mas, ao mesmo tempo, parte desse dinheiro ele tem que ser utilizado para a saúde básica, para prevenção. Então, campanhas de vacinação, né? Tem até esses carros móveis que param em certo lugar e a pessoa vai lá e faz, até gratuitamente. A gente vai gastar milhares, milhões de reais com antibiótico, quando a gente poderia prevenir a doença tratando bem as pessoas, uma boa higiene bucal, né? Então, isso daí também tem que ser foco. Eu acho que a saúde ela tem que ter dois focos. Tratamento. Mas uma muito importante, prevenção. Né? Prevenção é saúde, é a chave de tudo. A gente previne o doente. Tá aí uma chance, uma oportunidade de vocês políticos, né, pensarem nisso. Que é mais, como o doutor falou, é muito importante a prevenção. Prevenção, é claro, você previne de ter alguma doença mais séria. Então, as pessoas não sabem, né? Muitas pessoas não sabem o que está acontecendo com elas, ou o que pode acontecer, se a pressão for alta demais. Isso. Ela pode ter um derrame, pode ter uma AVC. Então, isso é importante, né, doutor? Vai ficar muito mais caro, né? Sim. E se a gente prevenir essa pessoa de tratar com a pressão alta dela, evitar problemas de alimentação, etc., isso a gente vai prevenir essas doenças graves que são muito mais caras, né? Eu acho que o país ele melhorou bastante, né? Eu já sou médico há 20 anos, e o que eu vejo nesse período de tempo é que os programas eles foram melhorando ao longo do tempo. Então, programas de atenção básica à saúde, eles não existiam. No começo, eu nem ouvia falar na faculdade. Hoje a gente fala e fala muito, né? Então, saúde da família, etc. Isso tem melhorado. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Lento. Muito lento. Poderia ser mais rápido, isso é verdade. Então, eu apelo para... gente, mais rápido. Exato. Doutor, então, o que mais que o senhor tem pode falar. Acho que a gente tem que falar bastante em relação aos tumores de modo geral, né? Então, dados assim mostram que no Brasil mais de 30 mil pessoas são diagnosticadas por ano com câncer só de pulmão, né? Então, é importante que como a gente estava falando sobre prevenção, é importante que todo mundo faça seu acompanhamento, né? Não esqueça que a gente envelhece, a saúde nossa vai ficando mais frágil e a gente tem que detectar as doenças precocemente. E no caso meu específico, para pulmão, tomografia. Ir para o seu médico, parar de fumar, né? Começa parando de fumar, procurar o seu médico, fazer uma radiografia, né? Fazer em alguns pacientes que fumam, por exemplo, eles precisam ser seguidos porque a tomografia vai ser importante. Hoje já mostra que fazer tomografia em quem fuma melhora a sobrevida pela detecção precoce de problemas. Então tem que se cuidar. Gente, tem que se cuidar mesmo.
E eu conversei aqui com o Dr. Marcos Samano, que é um médico assim, que eu gostei muito logo que vi. Sabia que ia salvar minha vida. E salvou mesmo, né? Graças a Deus. Eu e toda uma equipe, né? Agora, só uma pergunta. O pulmão, eu tirei um pedaço do meu... O pulmão, ele não se regenera? O pulmão, quando a gente tira, ele tem uma capacidade de se adaptar, mas ele não se regenera. Ah, ele se adapta. Não. O fígado, ele se regenera, ele aumenta de tamanho e de células. O pulmão, não. O pulmão, a quantidade de células que a gente tem lá, ela continua do mesmo jeito, mas o pulmão, ele se adapta, ele dá uma crescidinha, né? Então, ocupa quase todo o espaço que tinha antes. O pulmão que fica, ele praticamente ocupa o espaço do pulmão inteiro, né? Então, ele se adapta muito bem, tanto é que você tem uma vida muito, muito normal, não é? Graças a Deus. É isso daí, gente. Então, vamos pensar. E você que tem aí alguma pergunta depois, pode passar para a nossa equipe e tal, porque a gente manda para lá, para os canais, para as pessoas, para os governantes. A gente vai continuar reclamando dos nossos direitos, os direitos que nós temos, né? Principalmente de vida, né? Que é muito importante, né, doutor? Exatamente, né? Esse é o nosso bem mais precioso. Então, muito obrigado por vocês estarem com a gente neste momento e recebendo o Dr. Marcos. Muito obrigado, Dr. Marcos. Um grande prazer. E espero que ajude, né, a conscientizar as pessoas que estão nos vendo neste momento a se cuidar mais, né? A se prevenir e parar de fumar, gente. Parar de fumar é o essencial, né? Então, parem de fumar e tenham um bom dia e estaremos juntos no próximo programa com novidades para vocês, tá bom? Obrigada, doutor Marcos. Obrigado a você, Cristina. Foi um prazer. Igualmente.